Bom dia, gente. Bom, não era assim que eu queria voltar hoje, dia 4, né? Eu gostaria muito de poder estar voltando na sala de aula com vocês, mas infelizmente a gente não pode voltar ainda, né? Espero em Deus que não demore muito e que em breve a gente possa ter as nossas aulas normais. Como nós precisamos ainda manter essa quarentena, de qualquer forma nós temos que continuar os nossos estudos, né? Então, vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Ainda falando sobre formação do corpo humano, então nós vamos começar falando sobre a organização do corpo humano, certo? Como é essa organização do corpo humano? No primeiro momento, eu posso dizer o seguinte: o corpo humano ele não é totalmente homogêneo. O que significa? Ele não é exatamente igual do início ao fim. Vejamos aqui. O corpo humano não é homogêneo, não tem a mesma forma em sua extensão. Então, somos formados por trilhões de células. Nós já estudamos sobre as células. Antes eu falei um pouco sobre o que era a célula, sobre partes da célula. Então, nós vamos falar sobre essa organização. Então, cada célula realiza uma função específica no nosso organismo. Ou seja, nós somos formados por trilhões de células e cada célula tem uma função diferente no nosso organismo. Desse modo, assim como o nosso corpo, as células são divididas em vários grupos. Tem os grupos responsáveis pela coagulação do sangue, tem os grupos responsáveis pela respiração, pela produção da urina, pela produção do suor, pela produção da gordura, certo? Mesmo com funções diferentes, todas as células têm a mesma origem, ou seja, cada uma das nossas células tiveram origem no zigoto, aquela única célula que surge quando somos formados da união do óvulo com o espermatozoide. Então, durante a gestação, essas células se dividem formando um organismo, ou seja, um novo ser. Embora as nossas células tenham a mesma origem, que é aqui no zigoto, e estruturas similares, estruturas parecidas, elas realizam funções diferentes para que o nosso organismo possa funcionar em harmonia. Se as células não cumprem o seu papel, se elas não fazem o seu trabalho como tem que ser feito, então podemos dizer o quê? Que o nosso corpo ele não vai funcionar em harmonia. A qualquer momento nós podemos ter um problema de saúde, certo? Então, para que o nosso corpo funcione harmonicamente, é necessário que cada célula cumpra a sua obrigação. Durante o desenvolvimento das células, ela passa por um processo. Esse processo nós chamamos de especialização. Essa especialização é o quê? É a adaptação da célula à sua função. Então, ela vai se adaptar à função que ela precisa cumprir. Aqui nós temos aqui um esquema. Aqui nós temos primeiro a célula zigoto, a primeira célula que surge quando somos gerados. Aqui vocês podem ver a multiplicação do zigoto, aqui ó, várias células. Depois vem aqui o início da especialização. Essas células começam a se especializar, dando origem a células nervosas, células sanguíneas, células musculares, certo? Então, e essas células dão origem ao quê? Ao que nós chamamos de tecidos. Então, existem 4 tipos de tecidos principais no nosso corpo. O epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. O tecido epitelial é responsável pelo revestimento do nosso corpo e secreção de substância. Por exemplo, a pele. A pele que reveste todo o nosso corpo é um tecido epitelial. A mucosa que reveste a boca e o nariz é um tecido epitelial. A serose que reveste o nosso pulmão e o nosso coração também é uma célula epitelial. E as glândulas que produzem os líquidos, como a saliva, o suor, o hormônio,
o leite materno, são chamados de glândulas, certo? Que são responsáveis por essas funções, de produzir o líquido do nosso corpo. O tecido conjuntivo, esse é responsável por preencher o tecido do nosso corpo e manter esses tecidos unidos. Que nós temos cartilaginoso, que forma as cartilagens do nariz e da orelha. Por isso, nós temos a orelha assim, ó, molezinha, que dá pra gente dobrar. Por quê? Porque é formado por cartilagem. O adiposo, que é o tecido que reserva a gordura do nosso corpo. O sanguíneo, que é o que reveste as nossas veias, que é responsável para transportar o oxigênio e responsável também pela coagulação. Aí nós temos o tecido muscular, que é responsável pelo movimento dos nossos músculos, certo? E das nossas vísceras. E temos o tecido nervoso, que tem a função de quê? De captar estímulos fora, no ambiente e também no nosso próprio corpo, certo? Então, fechamos aqui essa primeira microaula dessa nova etapa e até a próxima.